a mais um Lição Tech. Eu sou a Patrícia Baiense e estou aqui com um papo incrível e imperdível na tarde de hoje. Hoje a gente recebe uma convidada que tem uma trajetória inspiradora e multifacetada. Ela iniciou a sua carreira muito jovem, aos 16 anos, atuando como apresentadora, palestrante e produtora em eventos culturais. Seu espírito de liderança a levou a assumir a diretoria da Associação Bosque Marapendi, onde promoveu diversos eventos, entre eles voltados para mulheres empreendedoras, que em 2020 foi convidada a entrar para a vida política, candidatando-se a vereadora. Caramba, hein? Com mais de 10 anos de experiência em recursos humanos, ela construiu uma sólida carreira em empresas nacionais e multinacionais, consolidando uma expertise robusta na gestão de pessoas. Atualmente, ela ocupa o cargo de gerente de RH na Real Cloud, onde a sua atuação estratégica levou a empresa a conquistar o selo Great Place to Work por 3 anos consecutivos, incluindo o primeiro lugar no Rio de Janeiro em 2024. Ela é uma profissional que alia a visão humanizada de gestão, experiência prática e o compromisso com o desenvolvimento de pessoas. Ela chega aqui no Lição Tech para compartilhar aprendizados, provocações e insights valiosos sobre o futuro do trabalho. Seja muito, muito bem-vinda, Daniele Lamenha. Tudo bem, meu amor? Tudo ótimo. Obrigada, Patrícia, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com você. O prazer é todo meu. Eu queria te dizer, Dani, que eu estou super feliz com a presença de alguém tão representativo no RH aqui no Lição Tech. Obrigada. Faltava, tá? Essa visão, esse olhar direcionado, humanizado, como você me falou, e foi isso o que mais me tocou em relação à forma como você faz a sua gestão de pessoas, né? Porque, afinal de contas, somos pessoas. Com certeza. Tá preparada? Vamos lá. Então, vamos lá, Dani. Dani, antes da gente começar, eu queria que você me falasse um pouco sobre essa sua paixão por pessoa. Eu acho que uma das coisas que mais me impactou quando a gente fez aquele briefing, que a gente conversou, foi os seus olhinhos brilharem quando você falava o quão importante para você era saber se o teu colaborador estava bem, que você conseguia identificar pelo som de voz, pelas reuniões, né, online, em que a pessoa abre a câmera e você entende que aquela não é uma fisionomia normal do teu colaborador. Isso me encantou absurdamente, porque é muito difícil a gente encontrar profissionais de RH que estejam, de fato, preocupados com o colaborador. Me fala sobre isso, para que você consiga aí inspirar todo mundo que estiver assistindo a gente, principalmente o pessoal de RH, para saber como agir com o colaborador e fazer, de fato, essa gestão humanizada ser um diferencial na vida, não só da empresa, mas do próprio colaborador. Obrigada, Patrícia, mais uma vez. Como você falou, né? O meu carinho, eu sempre sonhei em ver e fazer o melhor para as pessoas, né? Tudo que eu faço na minha vida, tudo que eu coloco o amor. Eu acho que é o principal. Então, quando eu escolhi a área de RH, né, eu estava na dúvida, né, vindo de uma área de cultural, né, e aí depois recebo, né, o convite para ser candidata a vereadora. Que loucura isso, né? Essa loucura me fez aceitar justamente por esse motivo, porque eu queria muito levar o melhor para a vida das pessoas. Foi uma experiência muito bacana, porque eu pude ir nas ruas, conversar olho no olho, conhecer, ver as dificuldades, né? Não deu, né? Foi um esforço, não deu, não era o momento. Isso aí. Mas eu sempre quis cuidar, né? Eu sempre falava assim, eu não quero passar neste mundo como uma folha em branco, né? Eu sempre quis levar isso para a vida das pessoas. Sim. Então, quando eu estou no meu trabalho, no meu dia a dia, eu entendo que o RH, além de ser estratégico para poder auxiliar, para ajudar no negócio, o foco dele é o ser humano, é a pessoa que está ali por trás, que está ali no dia a dia. Então, acho que é um pouquinho disso. Ó, te inspirei, tá? Tá pronta para começar? Vamos lá. Então vamos, Dani. Dani, para você, a flexibilidade, ela é benefício ou necessidade estratégica nas empresas digitais no mundo de hoje, né? E até que ponto você acha que a flexibilidade impacta na produtividade? Então, ela já foi vista como um benefício, né? Hoje é necessidade estratégica. Exato. Tanto para retenção de talento, né, como para a satisfação do próprio colaborador, melhora na produtividade, traz mais resultados. Eu vejo que
é necessário Muito. cada vez mais. Quando eu faço as entrevistas, eu percebo isso, né? Nas entrevistas, eles perguntam logo se a vaga é presencial, é híbrida, Você se é sabe que eu tenho remota. conhecidos que hoje dizem pra mim, eu não aceito nenhum outro tipo Muitos. de emprego que não seja home full. Uhum, exatamente. Só que a gente Pessoas vive um querem momento qualidade ao de contrário agora, vida. né? A gente tá nesse retrocesso aí de presencial. Sim, mas não totalmente, né? Acho que Não, uma full e eu time espero que não. até porque eu entendo também, Patrícia, que é importante o presencial. Eu gosto. Eu também. Acho que Eu as lido com coisas pessoas, fluem né? mais. Não, sim, é isso que eu ia falar. A gente que gosta de gente, Uhum. o olho no olho, tocar. Eu sou muito do tato. Do tato. Eu gosto de abraçar. Eu tenho uma amiga que a gente não trabalha mais juntos hoje e ela de vez em quando me manda uma mensagem assim, amiga, que saudade do seu abraço. Porque eu chegava e eu abraçava a minha equipe inteira. E essa troca de energia, eu queria saber como é que a pessoa estava, olhando no olho. Era o dia do almoço, né? Com a equipe, Já com vi seus que a amigos. sua linguagem do amor é o toque físico. Total. Eu sou muito disso, sabe? Muito Eu bom. gosto, me faz Legal. bem. Me faz bem e me faz mal. Sim. Porque quando a pessoa também não é uma pessoa boa, aquela energia eu acabo absorvendo. Sim. Mas graças a Deus, a maioria das pessoas são do bem. Sim. E é uma troca muito gostosa. Eu prefiro. Eu acho que é necessário pelo menos uns 2 dias na semana. Sim, com certeza. Né? Vale a pena. Vamos lá, Dani. Dani, as ferramentas digitais, elas tornam o trabalho mais humano ou mais mecânico? Nesse mundo digital aí que a gente está vivendo, né? Sim. Com essa transformação toda no nosso dia a dia. Ela torna mais... Os dois, tá? Mais humanizada, depende muito quando a empresa vai lidar com a ferramenta, Porque, assim, é mais humanizada quando te aproxima, quando cria conexões, quando você consegue ficar próximo, mesmo através do online. E ela pode Claro. mecanizar o trabalho se fica muito restrita, aquela coisa rígida, ali, controlada, né? Então, os dois, vai de como você vai utilizar. Sim. Você sabe que na época da pandemia, a pandemia ela trouxe uma realidade muito nova para o mundo inteiro, né? E eu estava numa empresa que ela não tinha estrutura nenhuma para um trabalho home office. A nossa contratação era presencial, enfim. Mas eu tinha um RH que tinha uma gerente que ela tinha uma visão muito maneira em relação a apadrinhar os colaboradores. Em que sentido? Ela, a todo momento, ela criava alguma coisa para mostrar ao colaborador de que o RH parou por 5 minutos durante o mês dele e pensou no colaborador. Seja no aniversário, em que ela fazia um mini bolinho para cada colaborador. É super importante. O próprio aniversário do mês, em que ela fazia uma mesa absurda, com muita coisa gostosa, maravilhosa. Juntava quem fazia aniversário no mês e enaltecia, né, mais um ano de vida daquelas pessoas. E na pandemia, a gente não tinha preparo nenhum. E aí eu falo muito sobre a parte tecnológica, porque a gente não tinha nem política fechada dentro da empresa para passarmos, né, por um trabalho home office. E ela conseguiu, nesse momento de caos, de choro, né, muita gente perdeu muita gente ficou longe dos seus entes queridos, né, ela instituiu um encontro online. Então, aquilo parecia óbvio que não traz a realidade, né, de um encontro presencial. Mas a gente tomava vinho, a gente assistia filmes online juntos e a gente comentava. Então, ela foi, aos poucos, trazendo dinâmicas para a gente, digitalmente, né? No meio do caos, porque a gente não sabia o que seria da nossa vida no dia seguinte. Mas para que a gente utilizasse a ferramenta que a gente tinha na época, que era o Zoom, e conseguisse se manter um pouco mais perto um do outro, né? Eu achei aquilo maravilhoso. Não, interessante que você tocou nesse ponto, porque quando eu entrei, né, na empresa que eu estou atualmente, a Rio Cloud, eles já tinham essa cultura. Eu fiquei encantada com isso. Tanto que eu participei de um evento que trouxeram um sommelier, né, justamente para ensinar a gente como degustar um vinho, aí compramos um vinho. É muito legal. Nós ganhamos um voucher para poder comprar o vinho, para poder degustar. E sempre tem esse cuidado. O nosso time, ele fica espalhado aí pelo Brasil e até fora do país, né? É verdade. Então, quando a gente pensa, quando eu penso em alguma ação, como o RH, né? Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Mulheres, a gente está sempre fazendo alguma ação, eu sempre tenho essa preocupação de quem não está no presencial, quem não está nossa sede fica aqui no Rio de Janeiro. Então, quem está no Rio de Janeiro, eu consigo proporcionar alguma coisa no presencial. Sim. Mas quem não está? Então, a gente faz roda de conversa. No Dia dos Pais, eu consegui entrar em contato com todas as esposas. Olha isso. Até ex-esposas. Que maravilha. Pedi para que as filhas gravassem um vídeo. E eu perguntava assim, o meu pai E aí ela completava. Olha,
eu não imaginei uma sala lotada de homem, eu online, tudo chorando, com os olhos assim, emocionado de ver. Porque, nossa, eu não sabia que meu filho pensava isso de mim. Isso é muito legal. Com certeza. E fizemos também uma gamificação, né, no dia dos... Outro evento, Dia dos Pais, online também, de jogo da memória. E aí pegamos a foto deles, criança pequenininha, tinha que adivinhar quem era o pai, quem era o filho. Né? Olha, foi muito legal, muito bacana. Não, isso é incrível. Eu lembro que uma vez que eu estava num desses encontros, tomando um vinho, né? E eu tinha dito pro meu marido que eu estava trabalhando. E aí ele, né, que ele realmente parou de trabalhar, e eu continuei trabalhando. Ele estava no quarto com o filho pequeno, que naquela época era bem pequenininho. Quando ele volta, eu tô aqui, né? Não, super animada. Aí ele olhou para mim e falou assim, tá trabalhando mesmo? Você tem certeza? Eu falei, tem, isso é trabalho. Aqui é meus amigos de trabalho, meus colegas de trabalho. Então, foi uma época né, que teve muitos desafios, mas que a gente conseguiu se readaptar para a nova necessidade que a gente traz até hoje. Porque o momento do vinho continuou. A pandemia acabou, graças a Deus, mas essas coisas que se tornaram boas, né, que foram cheques positivos durante esse período, foram perpetuados e a gente continua mantendo. Bom, muito legal, bom, né? Sim. Vamos lá, Dani. Dani, e aí me passa a sua visão, né? Como é que a gente consegue evitar que a tecnologia vire um chefe invisível, tá? Nesse tempo online e digital que a gente tem. Como é que a gente... trago até o exemplo recente do Itaú, né? Que demitiu... Por clique, né? Por causa de clique, né? Como é que você, na sua visão de RH, entende que, de fato, um colaborador ele deve ser medido por cliques? Né? E aí a gente comentou um pouquinho antes, né? A pandemia ela foi um momento em que eu tinha que estar online a qualquer momento, né? Eu já fiz reuniões às 2 da manhã. É assim que deve ser? Como é que você enxerga isso? Como é que a tecnologia, na era digital, ela pode trazer um chefe para a gente que não esteja, de fato, 24 horas acoplado e que a gente também não seja medido por números de cliques? Sim. Primeiro, uma preocupação, né? Será que essas pessoas receberam feedback? Não, eles entraram, né, com a ação, disseram que, de fato, nunca houve nenhum feedback em relação a isso. Sim, esse é o primeiro ponto. Não era a política da empresa, de fato, né? E não havia tido nenhum feedback. Então, assim, eu acho que os acordos, as diretrizes têm que ser claras. Com certeza. Né? A comunicação tem que ser clara. A gente costuma até lá na empresa, a gente avalia muito, assim, pela entrega do resultado. Eu acho que quando a gente está fazendo... Quando né, fazemos o processo seletivo, eu busco sempre trazer profissionais qualificados. Exatamente. Então, se eu trago profissionais que são qualificados, são no mercado, que já têm uma história, eu não preciso ficar fazendo microgerenciamento. Se ele está trabalhando, se ele não está trabalhando. Com certeza. Né? No final, eu vou ver ali o resultado do trabalho. Se ele entregou, se ele não entregou. Sem dúvida. E é importante fazer o acompanhamento, né? Se acompanhar sempre. Né? E ver se está precisando de ajuda. Se aquele profissional que sempre foi muito produtivo, de repente, ele começa a... Alguma coisa está errada. Ou pode ser no ambiente de trabalho, ou pode ser na vida pessoal. Então, precisamos sim estar atento. Foi até o que eu comentei com você, que eu fico muito atenta quando entra na reunião online, eu fico olhando o rostinho deles. Não é para fazer microgerenciamento. Sim, não, é para tentar ajudar, né, de fato. E eu já percebi várias situações, né, de ver que, de repente, uma pessoa que é sempre alegre, de repente entra meio triste, ou está com o olho fundo... E aí eu chamo no privado e converso, e tá tudo bem com você? Você quer conversar um pouquinho? Tá disponível para a gente bater um papo? E ali conversando a pessoa solta que vários casos já tive, tá? Ou problema financeiro, ou questão com a mãe com câncer, ou a pessoa mesmo descobriu um diagnóstico e não tinha falado ainda. Então, dificuldade às vezes mesmo de resolver ali de entrega. Então, você tem que estar atento, você está ali para ajudar. Eu acho que o RH é um facilitador, né? Com certeza. Ele está ali para ajudar entre as pessoas e o negócio. Maravilha, Dani. Dani, e na prática, o que é o bem-estar digital, além de um discurso bonito? Porque a gente escuta muito, né? Não, agora é tudo digital, né? Não, eles têm mais qualidade de vida. É, de fato, só um discurso bonito, trazendo aí a imersão nesse mundo tecnológico da transformação digital, ou ele de fato traz um bem-estar para o colaborador, e isso tem sido visto na produtividade interna. Sim. O bem-estar digital vai muito também da autonomia que você dá para o colaborador, gerenciar a tua gestão do tempo, confiar, porque não adianta, né, você falar, você pode fazer um horário flexível,
E você cobrar o horário. É claro, tem que ser alinhado o jogo, tem que ser alinhado. Sempre. Normalmente tem um horário padrão de trabalho, de 9 às 18, mas às vezes a pessoa pode começar às 10, depois ela vai até às 7. Claro. Assim, eu acho que tudo é conversado. Sem né? dúvida. Como se você tem um gestor parceiro que está ali acompanhando e sabe a pessoa que você é, ela não tem por que ficar ali em cima pressionando. A gente preza muito por essa questão do bem-estar. Nós temos, inclusive, testemunhos, né, de colaboradores, aí, depoimentos. Inclusive, eu ter postado no LinkedIn, não faz muito tempo, uma colaboradora nossa elogiou muito, falou assim, obrigado pelo home office, né? Foi tão bacana ela falar isso. É maravilhoso. Porque ela mora em São Paulo, então o trânsito lá não é muito fácil. O Rio também tá bem parecido, tá complicado, né? E ela falou que, graças ao home office, ela pôde ficar mais próxima das filhas, ela pôde trazer os avós que moram em outro estado bem distante, no Nordeste, para passar as férias com ela, e ela conseguiu dar atenção, ela conseguiu conciliar o estudo dela, o trabalho, os filhos, e ainda passear, né, curtir ali os avós. Então, é isso que a gente preza, né? E também pensar no suporte psicológico é importante, principalmente agora com a NE1 aí, né, pressionando. Mas já tínhamos essa prática antes mesmo da Não mudou muita coisa para o Real Cloud, né? Não. E nós sempre estamos atentos, então nós temos um app de saúde mental com apoio psicológico. Muito bom. Com nutricionista, coach de carreira, enfim, várias rodas de conversas, trabalhando diversos temas. Então, a gente sempre pensa com muito carinho no colaborador. Maravilhoso. Dani, e aí, como é que a gente consegue reconhecer quando a hiperconexão está virando um problema silencioso? Também dando seguimento nesse mundo de transformação digital que a gente vive. Tem várias formas de você observar, né? Primeiro, no individual, você começa a ver e-mails fora de hora, você começa a observar ansiedade, né? Ou a pessoa muito cansada, assim, com esquecimento, porque tem uma hora que você já não raciocina mais. O cérebro né? para, é isso. Para. No coletivo, né? Olhando para a equipe, você consegue mapear quando tem muita reunião uma atrás da outra, você não tem uma pausa para você fazer um descanso, para você conseguir fazer um lanche, para você respirar um pouco e depois voltar a trabalhar. Você falou em reunião, aí deixa eu só fazer um pequeno parênteses aqui. O que você acha em relação à reunião? Isso é um dilema meu, né? Tem gente que acha que ela pode entrar na agenda da outra pessoa e simplesmente sair, se ela tem aquele tempo livre, ela sai marcando, né? E aí você falou, né? Eu já vivi uma época em que eu emendava uma reunião na outra e o trabalho que tinha que ser feito de fato, ele não era feito durante o dia. E aí eu começava no final do expediente a fazer o que eu deveria ter feito durante o expediente e não consegui por causa de uma reunião atrás da outra. E aí comecei a abrir. Não, da manhã eu só vou fazer 2 reuniões. E durante a tarde, no máximo 3. Para que eu possa, entre uma reunião e outra, fazer o meu trabalho, executar o que foi fechado, enfim, acordado. E aí, uma vez, eu escutei de um líder, não, você não precisa fazer isso, não. Não precisa falar, não. Eu falei, não, vou alinhar ali para ver se a gente consegue fazer aí nessa semana. Não precisa alinhar nem com ninguém. Você abre a agenda dele, vê se ele tem a horário disponível e marca. E aí eu disse para ele, então, mas o horário disponível na agenda de uma pessoa não significa efetivamente que ela não tem o que fazer. E aí, quando eu me sinto no direito de sair marcando uma reunião na agenda de uma outra pessoa, de uma terceira, eu firo esse direito que ela tem em fazer o autogerenciamento da própria agenda dela. Entendi. Né? Aí a questão você, entra mais uma vez o combinado, né? Sim. Os acordos. O que a gente tem como prática? Nós temos essa prática de ver o espaço na agenda do outro e marcar a reunião. Sendo que nós temos uma orientação, eu preciso estudar, eu vou ficar ausente, você vai colocar aquele período para você. Sim. Eu falo para os meus colaboradores, reserva o horário de almoço. É importante demais. Qual é o horário que você vai almoçar? É de meia a uma, é de 1 às 2? Bloqueia a tua agenda. Bloqueia e acabou. Aqui é meu horário de almoço. Eu preciso estudar, eu vou colocar lá. Horário, tem lá no Google, né, tem uma opção que você marca, hora de se concentrar. Sim. Eu faço isso direto, porque eu preciso trabalhar. Eu não posso ficar só em reunião. Não dá. Então, você entra lá e bloqueia a tua agenda. Então, ninguém vai te chamar para reunião naquele horário, porque é seu. Então, você determinou que o espaço livre é você que determina. Boa tática, hein, gente? Boa dica. Fica aí para vocês que querem ter um gerenciamento maior sobre a agenda de vocês. Sim. Entre reuniões e execução, né? Inclusive, nós temos uma prática que entre uma reunião e outra tem que ter um espaço de 15 minutos.
Maravilha. A gente sempre Outra. coloca isso. Então, não tem... Justamente para ter o tempo da pessoa levantar, esticar Ir a ao perna, banheiro, beber uma água. água. E se programar para a próxima reunião. Exatamente. Porque, às vezes, tem que preparar algum material para apresentar e não tem esse tempo, né? É isso aí. Sem dúvida. Maravilha. Dani, e aí falando já em reunião, né? Essas reuniões virtuais, elas são vilãs ou são mal estruturadas? Vamos continuar nesse papo. Mal estruturadas, com certeza. Totalmente, né? As reuniões são importantes, Muito. né? Quando ela é bem estruturada, quando ela é bem definida, tem a definição clara, quando você entra ali sabendo qual é o objetivo dela. Então, Sim. você já se prepara para a reunião. A reunião começa antes, né? Exatamente. Então, você já tem uma pauta ali do que você vai falar, quanto tempo, o ideal seria cada um saber qual o tempo que tem para falar. Uhum. E até pesquisas demonstram que a gente presta atenção dentro de 30 e 45 minutos no Não máximo. mais, Depois exato. disso, você já começa... Já se perdeu. Aí já olha o celular, já está pensando em outra coisa, enfim. É isso aí. Maravilha. Dani, para você, o que vem primeiro? A tecnologia moldando a cultura ou a cultura moldando a tecnologia? Eu acredito que anda junto. Aí Eu eu puxo também. aquele exemplo que você falou da Exato. pandemia, né? Que teve uma necessidade, todo mundo era presencial, de repente todo mundo teve que levar o computador para casa. E foram surgindo aí as tecnologias, você teve que usar plataformas, aprender. Eu lembro que foi uma confusão em casa com as crianças na escola, porque nem os professores sabiam como utilizar as plataformas, O né? meu filho, ele Zoom, se recusou nossa, a fazer aula online. Sério foi mesmo. difícil. Ele falou, não quero, não quero. E ele, não é que ele não quisesse, ele não conseguia se sentir dentro de uma sala de aula. Sim. Sabe? Fazendo numa câmera e que... Ele era muito pequeno, ele tinha 2 anos e pouco, quase 3, mas ele já estava na escola. Nossa, o meu Então, filho passou por isso também. Era só desenho, né? Só, e aí desenho. a tia ficava, vamos jogar bola virtual. Quem disse? Ele pegava a bola, ele já saiu do meu colo, ele já não queria mais. Então, assim, Foi realmente difícil. complicado. Muito, Foi difícil. muito difícil. Mas nesse ponto a tecnologia ajudou bastante, né? Principalmente no nosso ambiente de trabalho, muito, né? Nossa, muito. E trouxe para o nosso dia a dia de hoje, né? É Hoje isso aí. está todo mundo remoto. A pandemia, de fato, ela moldou um futuro, né? Porque a gente até a pandemia... Tivemos que nos reeducar. Total, a gente não fazia ideia. Inclusive, respeitar os horários também. Porque não deixar o seu trabalho influenciar a sua rotina de casa e nem o contrário. Exatamente. Quando eu tô, às vezes, eu vou entrar em reunião, eu falo, meninos, vou entrar em reunião. Vai pro quarto, vai para outro lugar, né? Silêncio agora, eu estou no meu trabalho. Eu faço isso Outro também. dia foi interessante que meu marido entrou e começou a falar um monte de coisa. Eu falei, por favor, não lembra? Eu estou em horário de trabalho, eu preciso focar. Não fala comigo agora. Outra coisa boa que tem lá em casa é assim, lá em casa a gente gosta muito de ligar de vídeo, né? Então eu tô em reunião, eu tô me preparando para uma, né? E aí vem, aqui entra explode aquela câmera, assim, né? E eu, desligo, né? A minha família já tá super de boa com isso. Desligou na minha cara? Não, ela tá em reunião. Ou ela tá em reunião, ou ela tá se preparando, né? E é o que você falou, eu faço muito também. Filho, mamãe vai entrar em reunião. 15 minutos antes, porque ele leva um tempo para desacelerar. Exato. Então, se eu falo entrando na reunião, eu já entro na reunião com ele ainda ativo, aí ele quer atenção. No início aí ele acontecia, né? Eles aparecerem no fundo, fiz né? muita reunião com ele sentado no colo, e virou uma coisa, e assim, eu lembro com carinho disso, sabe, Dani? Porque todo mundo tinha filho, né? A maioria das pessoas. Então, assim, era o meu filho colado em mim, os dois do meu colega nele, e aí a gente fazia um momento interativo com as crianças para dar aquela acalmada, e aos poucos eles iam saindo, porque, já não interessa mais, né? Já ficou chato para a criança, ele sai. Então, era uma época gostosa, porque a gente conhecia os filhos dos amigos. Meu filho é amigo de um filho de uma amiga minha que fizeram amizade na pandemia. Que bacana, muito então, legal. são coisas que, né, Deus que me livre, mas teve alguma coisa boa nesse período tão ruim que a gente viveu, né? Com certeza. Foi boa. Agora, Dani, eu quero falar sobre estágios. Me diz aí, o que você faz dentro da Real Cloud e como que você pensa que é possível preparar estagiários e novos talentos para uma jornada digital saudável? Porque a gente está falando de futuro, a gente está falando de estagiário, a gente está falando da garotada dos nossos jovens que estão sendo moldados nesse mundo tão digital que a gente vive para o futuro. As crianças já nascem no digital, né? O dedinho? Vai. Só isso. É um desafio. Muito. Tem que ter um onboard bem estruturado, né? Deixar claro o objetivo. Lá na Real Cloud, o nosso estágio são de 4 horas, justamente para que o estagiário tenha tempo para conseguir se dedicar ao estudo da faculdade de formação dele. Então, a gente tem esse cuidado.
E nós incentivamos muito a atividade física, nós incentivamos muito que eles se desenvolvam. Posso entrar já contando o case aí da Rio Cláudia? Então, Dani, é isso. Olha só, pessoal, olha aquela querendo já dar spoiler. Quando a gente conversou, e quando você me passou a visão, né, da Real Cloud, eu fiquei muito encantada com a forma como ela se posiciona em relação ao colaborador, e aí mostra muito quem é a empresa, trazendo uma profissional como você, humanizada, para estar nessa posição. E sobre o programa de estágios, me conta, porque eu achei incrível um estágio que, de fato, prepara o colaborador, né, o estagiário, para um cargo que traga sustento financeiro para ele. Né? Porque, normalmente, os estágios, a gente, né, vê lá a galera começando do baixo. Não, a Real Cloud ela tem uma visão muito diferente em relação a isso, a como preparar e o que eu espero desse meu estagiário, né? Que viram arquitetos de soluções. Me fala sobre isso. Sim, eu tenho um carinho muito grande por esse programa de estágio. Eu sou meio assim, o pessoal até brinca, né? Que sou meio mãezona, sou mesmo. Eu fico paparicando lá, quando eu vejo eles decolarem, eu fico super feliz. Nós temos, assim, um trabalho de qualificar, né, bem esses estagiários que vêm participar conosco, porque nós temos realmente um plano de carreira para eles, né? Muito legal. Então, quando eles participam do processo, né, são admitidos, eles começam ali, eles passam 6 meses estudando para tirar certificações. Nós somos parceiros da AWS. Isso é incrível. E eles ficam 6 meses estudando para tirar a primeira certificação, Cloud Practitioner, depois tem Associate, e tem lá todo o programa, né, que eles vão fazendo de capacitação. Né? Exatamente. Com 1 ano, né, dependendo também do tempo que ele tem para se formar na faculdade, a gente avalia tudo isso. A gente tem muito cuidado em não efetivar logo para não atrapalhar também o estudo, né, porque a gente sabe que atrapalha, impacta, principalmente na época de TCC, né, isso tudo. E, então, assim, aí sim, eles estão trainee, aí arquiteto de soluções, líderes, e assim vai crescendo. Certeza. Nós temos, assim, alguns cases de sucesso que entraram estagiário e entrou como estagiário e que hoje está na liderança, né? Coordenando aí projetos super importantes e também sendo monitores dessa nova turma de estagiários. Da nova Exatamente. Turma. Eu acho que deve ser incrível um estagiário que entra e que ele faz a carreira dele na própria empresa. Exatamente. Eu tenho um tio que ele trabalhou a vida inteira dele na Johnson. Ele entrou como menor aprendiz e ele foi a diretor. Nossa. A vida inteira, se aposentou. E essa é uma história tão maravilhosa. E hoje em dia é difícil isso, né? Você não vê. As você pessoas, não consegue. Até me perguntam muito, né? Mas vocês preparam para o mercado, né? Porque eles vão embora. Gente, acredite. A intenção é que eles não saiam daqui. Eles ficam bastante tempo com a gente. Parabéns por isso. Parabéns, Real Cloud, por isso. Mantenha, continue aqui. As pessoas que estiverem escutando aqui, os empresários, né? Eles multipliquem essa metodologia, porque é incrível. Sim. Parabéns. Dani, e aí, para a gente finalizar as nossas perguntas, eu queria entrar num assunto mais polêmico, tá? Como a gente está falando de RH, a gente está falando de pessoas, a gente não conseguiria deixar de falar sobre assédio, tá? E aí, eu queria trazer aqui para a gente, para o nosso papo, a história, o exemplo, né, de um filme que eu assisti recentemente, que é a história da cofundadora do Tinder, né? Whitney Wolf, o nome dela. E ela, assistam, tá na Disney, quem não conseguiu assistir, o nome do filme é Match, tá disponível já, é um filme muito bom, principalmente para nós mulheres. Ela passa por uma discriminação muito grande por ser mulher dentro de um mundo masculino, né? E aí, o Tinder, ela cofundou, ela foi peça-chave para que o Tinder crescesse, tivesse os primeiros milhões de seguidores, né? Que eles têm de membros, eles chamam de membros. E ela, por ser mulher e por estar num mundo de namoro, né? Que é uma vibe também complicada, né? Sim. Ela começou a expor a necessidade das mulheres em ter uma política de privacidade, de ter algo que desse a elas o direito de resguardo em relação à própria imagem e às imagens que eram compartilhadas dos homens. E isso, obviamente, não foi bem aceito pelo resto do conselho, né, na sua maioria masculina. E eu trouxe algumas frases que eles disseram, tá?
tá? Os homens, né? Ela expôs essa necessidade, ela expôs a visão dela como mulher em relação a receber uma imagem que é, né, de um homem nu, sem ela ter solicitado, ou se ela ia ter, de fato, dado permissão. E o restante dos homens... E não, ainda trouxe, olha, e a gente não pode esquecer que as mulheres representam 70% do nosso público. Então, assim, a gente, de fato, não só deveria ter essa política, como a gente deveria ter um olhar diferenciado para essa maioria de membros que a gente tem, né? E aí, os nossos colegas homens responderam para ela, a fórmula está funcionando, por que eu vou mexer agora? Essa foi uma das frases. E a outra, a gente tem que ser prático, não emocional. Já puxando porque eram mulheres, né? Porque se a mulher tem alguma dor é emocional, porque ela é fraca, porque ela é frágil, ela não pode ver um pinto, né? Então, assim, é muito louco isso. E a terceira frase desses homens maravilhosos, né, que me impactou é: a gente não vai ser impactado por coisas mínimas de mimimi de mulher. A gente está falando de CIOs de empresas, de fundadores, de uma mesa redonda de conselho, que já tinham um patamar, que já tinham um reconhecimento, inclusive a Forbes já tinha dado esse reconhecimento para o Tinder. E para fechar o meu contexto, o que mais me impactou foi que ela levou para o dono, de fato, né, esse desconforto dela, e ele não a escutou. O que ele fez foi, eu tô entendendo, Whitney, que você não está se sentindo bem, aqui já não é mais um lugar onde você pertence, e eu aceito a sua demissão. Ela, em momento algum, pediu a demissão. Ela estava aqui pedindo ajuda. Né? Eu trago muito isso para a minha vida. Eu já passei por isso. Né? Inclusive, de levar para a diretoria assédios, eu já sofri por todos os assédios que você pode imaginar. Né? E quando eu expus isso, assim como a Whitney expôs, meu retorno foi de imediato. Nossa, isso é muito sério. Isso jamais deveria acontecer. E o que foi feito? Nada. 3 meses depois, eu vou levar, inclusive, para o conselho. Né? Isso foi o meu retorno do meu diretor. E quando passaram-se 3 meses, eu não tive nenhum retorno dele. Ele passou a fugir de mim. Quando ele percebia que eu estava vindo, que era o mesmo corredor, ele dava uma parada para não tentar falar comigo. E num dia que foi inevitável, o retorno dele para mim foi: eu acho que já está tudo certo, né, Patrícia? A gente não precisa voltar naqueles assuntos, não, né? Eu olhei para ele e falei: não, tá tudo certo. Nossa. Ele só faltou dizer o que o CIO do Tinder falou, né, para a Whitney. Você não quer pedir demissão, não? Você não está se sentindo bem nesse lugar? Por que você não pede demissão? Né? Então, assim, me fala você, na tua cadeira de RH, na tua carreira de gestão altamente humanizada, que é maravilhoso, você consegue, na tua posição, se colocar no lugar, de fato, da pessoa que foi assediada e tomar as devidas e necessárias atitudes? A gente tem que ser empatia sempre, né? Não só assédio sexual, como assédio moral, como preconceito, como tantas coisas. Agressão psicológica. Nossa, você falou de assédio, eu também sofri, já bem no início de carreira. Eu imagino. Ao ponto de, assim, eu tinha que esperar a pessoa ir almoçar, porque se eu saísse para almoçar, a pessoa sentava na minha mesa para almoçar comigo. Eu tinha que ficar esperando, chamando colegas para ir almoçar junto, eu sair do metrô para pegar o metrô, e a pessoa entrava no metrô para ir junto comigo e falando no meu ouvido. Só que eu era muito nova, não tinha, né, sabedoria, ainda não tinha muito conhecimento para quem recorrer, você fica com medo para quem vou falar. Né? E aí eu consegui me distanciar da pessoa, dando os cortes ali necessários. Sim. E acho que levou um tempo, mas a pessoa se tocou que não dava para continuar. Eu acredito. Mas, assim, falando do ponto de vista da empresa, né, tem que se ter códigos de conduta, de ética, trabalhar muito o respeito, conscientização. E quando a pessoa sofre isso, ela tem que saber realmente. Existe hoje em dia que é a lei canal de denúncia, né? Sim. As empresas têm que ter um canal de denúncia. Nós temos o canal de denúncia, onde a pessoa tem, sim, que fazer a denúncia. Mas é um canal sério, né? Sério, é um canal sério. Porque essa empresa em que eu trabalhei, o meu assediador, ele era membro do canal de denúncia. Aí fica difícil, né? E aí, quando eu levei para o jurídico falou para mim: não faz não. Não abre denúncia ali não, porque vai cair nele. E se já tá ruim hoje, vai ficar pior ainda. E o RH não te apoiava? Eu falei com o RH, eu falei com o jurídico, eu falei com a diretoria toda. Eu só não levei até o conselho, que era o que eu deveria ter feito. Porque nessa situação, você teria que aí entrar com... juntado provas, né? Tem que coletar... Tem todas. Isso é importante.
Porque era época de pandemia, então tá tudo escrito, sabe? Tá tudo ali aí não tem outro gravado. jeito. Não é tem. judicializar, não tem outro Exatamente. jeito. Porque se a empresa não entende, se a empresa não abraça, não ouve, porque tem que escutar as partes. Sim. Né? Tem que entender, realmente tem que ter as provas ali, Claro, porque isso é para você não ser importante, injusta, sim. um lado ou com o outro. Sim, o RH ele tem que apoiar, tem que ser a primeira pessoa, o profissional de recursos humanos, Exato. Aquele olhar justamente humanizado, de acolher, de oferecer também um apoio psicológico para quem está sofrendo com a violência. Então, essas são as formas Maravilha, que considero Dani. legais. Show, vamos lá. A gente agora vai pro momento papo reto, tá? Vamos lá. Que é aquele papo em que eu vou fazer uma breve introdução de algum ponto contigo e você me diz o que você acha e qual é a sua opinião. Tá bom. Tá bom? Transformação digital no RH. Mudança irreversível ou adaptação opcional? Irreversível. E que eu bom, acho né? também, tá? E que bom. Não só no RH, eu acho que em qualquer área. Sim. Não é? Nossa, não tem como voltar. Não tem como voltar. Antigamente era tanto papel, né? Antigamente a gente lidava com contratos. Nossa, e hoje como está fácil, a otimização, a digitalização trouxe isso para a gente. Exatamente. Porque o RH precisa focar nas pessoas. Sim. E as pessoas também, até para esclarecer, né? A área de recursos humanos tem seus subsistemas. As pessoas confundem muito, exatamente. né? Recursos humanos não é DP. Existem empresas menores que até tem... Tá tudo junto. Isso. Mas o RH, a pessoa do RH é a pessoa que cuida das pessoas. Exatamente. Então tem que ter tempo para poder focar e desenvolver os talentos, né? É isso. Dani, home office. Oportunidade ou ameaça para a cultura organizacional? Olha, pode ser os dois, se não for bem trabalhado. Exatamente. Né? O home office é excelente para o colaborador, para a empresa também, né? Quem está 100% home office tem a questão da economia financeira, do custo. Quem está em casa trabalhando tem a facilidade de estar ali próximo da família. Qualidade de vida. De fazer o seu horário, de colocar sua caminhada de manhã, né? Começar o dia. Agora, aí falei dos pontos positivos, né, do home office. E o ponto negativo é quando você permite que invada aí, você não faça bem o gerenciamento, né, do tempo e você acaba ou gera uma desorganização, que você não consegue entregar seus resultados, né, ou afetar também a vida pessoal e até levar uma burnout, como você falou, 2 da manhã acordando para trabalhar. É impossível isso. Exatamente. Inteligência artificial, parceira do RH ou substituta? Super parceira, né? Eu uso muito. Então, mas mesmo aí eu queria falar sobre essas plataformas de recrutamento. Eu vejo uma grande insatisfação no mercado em relação a isso. Né? São prompts que são desenvolvidos com perfis, que são perfis totalmente crus, e aí você não consegue evoluir. Então, assim, na verdade, o currículo da pessoa nem chega na empresa, porque ele é automaticamente desconsiderado. Isso tem uma questão séria em relação a isso. Sempre bom você mapear alguém da empresa, se você conhece, pedir uma indicação, porque fica mais fácil da pessoa que está selecionando ali conseguir, né, chegar no seu nome. Mas tem algumas dicas também, né? Por exemplo, no LinkedIn, pode dar dica aqui? Pode, claro. Fiquem ligados aqui, ó. A dica da Dani. Inteligência artificial trabalha ali o tempo todo. Então, quando você recebe o anúncio de uma vaga, você tem que colocar exatamente o termo que o recrutador colocou no anúncio da vaga no seu currículo. Assim, é uma forma do seu currículo aparecer logo para quem está. É claro, tem situações que você não consegue, o profissional de RH não consegue olhar todos, é impossível. Eu publiquei uma vaga para um programa de estágio, eu recebi 3.000 currículos. É impossível. É impossível. Humanamente impossível, por isso que entram as máquinas. E aí tem uma coisa muito bacana que se chama engenharia de cargos, que o profissional de RH ele traça ali o perfil da vaga junto com o gestor e ele diz como que é aquela pessoa, né? Se ela é mais comunicativa, se ela tem um perfil mais planejador, mais executor. E quando você faz o anúncio, por dentro da plataforma, você já programa isso. Então, por exemplo, eu quero trazer uma pessoa para o RH que seja bem comunicativa. Então, eu já vou desenhar o currículo das pessoas que tiverem... Quando ela acessa a plataforma, a plataforma que eu utilizo tem o DISC, né? Sim. Então, facilita muito. Facilita, porque já cruza ali o perfil
e já traz as pessoas para mim que mais se identificam com a vaga que eu anunciei. Isso facilita. Agora, eu costumo falar que nesse ponto eu sou um pouco diferenciada. Por quê? Eu não acredito 100% no robô. Mas é isso, Eu sou uma pessoa que, às vezes, dá assim, match 100%. Ok, match 89, 90, 89 e tal. E aí tem uns que dá 70. Eu vou lá, por que essa pessoa deu 70? Eu vou lá e entro e olho. E às vezes me surpreendo. Dá mais match do que o de 100. Dentro. Sim. Por que eu não vou aproveitar, não vou chamar uma entrevista? Exatamente. Deixa eu entender o que não... Então, eu tenho esse cuidado. Que bom. De olhar. Vamos multiplicar isso, povo do RH. Vamos multiplicar. Vamos lá, Dani. Uma tecnologia indispensável para o RH hoje. People Analytics. Para poder ter os dados para você tomar as decisões. E também a ferramenta, né, de recrutamento e seleção é essencial para te ajudar nesse processo. E se você pudesse dar um conselho para o RH do futuro, qual seria? Ai, meninas, meninos, quem está no RH, por favor, olhar mais humanizado. Foque nas pessoas. É tão importante. Não deixe que a máquina, né, te deixe robotizado. Não fica olhando só processo. A tecnologia está ali para otimizar o seu tempo. Com certeza. Né, para te ajudar a se livrar das tarefas burocráticas, né, que elas existem. É isso. Mas você tem que ter tempo para desenvolver a parte da estratégia, para você desenvolver o teu time, para você auxiliar a tua empresa a crescer, para entregar resultado. Então, o RH ele tem que parar de ser operacional e tem que ter um olhar mais estratégico. Maravilha. Dani, a gente chegou agora no momento Pode Ler e Ver, que é onde a gente fala sobre livros, séries, filmes que tenham inspirado a gente e que pode também inspirar outras pessoas, sendo um diferencial na vida. E ele pode ser técnico, ou ele pode ser um filme de amor, né? A gente está tão no dia a dia que a gente acaba esquecendo um pouco de falar sobre amor. Verdade. Eu adoro, eu assisto muito. Então, eu trouxe o meu livro, que é o livro de Mulheres na Tecnologia, que é um livro que reúne grandes mulheres dentro da tecnologia, mas ele não aborda a tecnologia em si, né? Techniques. Ele traz a história dessas mulheres. Que bacana. Como que foi para elas chegarem até onde chegaram, quais foram as conquistas, quais foram os percalços que elas encontraram. Então, é um livro lindíssimo, é um livro que inspira muito, não só para quem está querendo começar na área da tecnologia, mas em qualquer área, né? É um livro que te mostra que não é fácil, mas que é possível. O que você trouxe para gente? Então, acho que nós estamos em sintonias, né? Porque editora líder, é isso aí. Mulheres que transformam, exatamente, que contam história de mulheres, várias histórias lindas de superação, que realmente vieram para transformar. Né, que passaram por muitas questões. Isso aí. Né, do dia a dia que a mulher passa, cuidar dos filhos, cuidar da casa, ter que estudar, do desemprego, ter que se reinventar. Então, são histórias de várias mulheres. Uma delas é até minha amiga. Mandar um beijinho para Vera Lourenço, que é coautora do livro. Qualquer dia eu trago ela aqui para falar com você. Adoraria, Vera. Vem conversar com a gente. Então, trouxe. E também tem um livro, o filme, né? Que é A Procura da Felicidade, que eu acho esse filme lindo. Eu sei que já é um filme que muita gente deve conhecer, mas eu não canso de assistir, não, porque é uma história de superação baseada em história real. Eu gosto muito de filmes em histórias reais, assim, porque inspiram a gente. Sem dúvida nenhuma. Então, Dani, incrível. Fica a dica da Dani. Dani, a gente chegou ao fim. Eu queria te agradecer imensamente pelo seu tempo, por essa parte humana sua que, de fato, ela explode e a gente consegue enxergar que é uma coisa que é da Dani, né? Que não é da profissional Dani, né? Que acaba sendo mesclado, mas que é seu, né? Esse olhar para o próximo, essa empatia, como você falou. Eu não tenho dúvida que a Real Cloud deve ser uma empresa muito maravilhosa de se trabalhar, principalmente pelo fato de ter você ali no RH, que é o coração da empresa e que faz com que os funcionários se sintam, de fato, partes integrantes e tão importante quanto quem está ali na linha de frente, dentro, né, segurando uma máquina, enfim, ou atuando de uma forma mais operacional. Então, assim, obrigada por ser quem você é, pela profissional que você é, e eu espero que o que a gente conversou aqui hoje inspire muitos e muitos RHs a serem como você. Muito obrigada, tá? Obrigada, Patrícia. Eu quero agradecer o convite mais uma vez, agradecer às pessoas que estão nos assistindo
eu não posso deixar de agradecer ao meu diretor Edson, que é o nosso diretor. Edson Albuquerque, beijo, muito obrigada, diretor de RH. Ele fez questão de mandar, olha, fala esse pra brinde, gente. Edson, olha só. Aí eu não sei como você vai fazer esse sorteio. Vai ter brinde, gente, vai ter sorteio. Tem um kit acompanhe. Maravilhoso da Real Cloud para aí. poder sortear. É um presentinho que o Edson mandou com todo carinho. Quando eu falei da minha participação, ele super apoiou. Então, assim, é muito legal. Lideranças que apoiam, incentivam. Ele falou, vai, Dani, vai que vai ser legal. Eu falei, tô com frio na barriga. Ele falou, você tira de letra. Eu falei, então com tá bom. certeza. Então, Patrícia, muito obrigada. Parabéns pelo Lição Tech. Eu assisti vários vídeos, né? Vários podcasts e sua história também é inspiradora. Obrigada. Continua nessa jornada maravilhosa. Desejo muito sucesso. Amém. Muito obrigada, tá? Ótimo. Pessoal, que conversa incrível a gente teve hoje, hein? Com a Dani. Daniele Lamenha. Guardem esse nome, tá? Uma trajetória que mostra que flexibilidade, tecnologia e bem-estar digital só faz sentido quando olhamos com as pessoas, para as pessoas, né, como centro das decisões. A gente chega ao fim de mais um episódio do Lição Tech e essa conversa renovadora que a gente teve com a Daniele, ela vai marcar, com certeza, novos RHs que estiverem nos assistindo. O nosso intuito aqui hoje foi destacar como a tecnologia, quando usada de forma consciente, pode ser uma aliada poderosa, tá? Na construção de hábitos saudáveis, no acompanhamento da evolução e no cuidado. É muito importante isso, no cuidado integral com o corpo e a mente. E você que nos acompanha, não esqueça, a jornada da transformação digital começa dentro da gente, nas escolhas que fazemos todos os dias. E se esse papo mexeu com você, te fez repensar em suas atitudes, compartilhe com a sua rede. Siga o Lição Tech em todas as nossas plataformas e continue conosco, porque a tecnologia ela não pode e deve ser um agente de transformação diário em nossas vidas. Muito obrigada, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo programa. Um beijo!